Boa tarde, pessoal. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos queridos, irmãs, meus amigos aqui do Instagram, meus Insta Friends. Boa tarde, meu irmão querido Breno. Boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde maravilhosa e mais um sábado maravilhoso. E mais um sábado. Que bom estar com vocês aqui nessa live. Vamos entrando. Como tem sido maravilhoso. Yara, como tem sido bom. Euca, seja bem-vinda. Como tem sido bom, irmãos. Como tem sido bom. Eu deixei, né, disponível às sextas-feiras e os sábados pra gente fazer essas lives. E, né, pela graça infinita de Deus, pela misericórdia, pelo querer do Espírito Santo, essas lives têm acontecido no sábado, às 17 horas. Tudo, né, tem funcionado bem, tudo tem acontecido bem. Né, o Espírito Santo tem vindo à frente, tem nos guiado a fazer. Jura, amiga? Seja bem-vinda! Obrigado, Breno. Bom beijo na minha mãe, nos meninos, Nayana, Filipim, Mariana. Um beijo da titia. Deus abençoe. Gente, tem sido, assim, muito maravilhoso. E eu louvo a Deus por esse tempo que Deus tem nos dado, pra gente conversar. Né? Aqui tem sido um tempo, assim, onde eu tenho podido compartilhar um pouco do que o Espírito Santo tem operado, né, na minha vida, do que Deus Pai tem falado por meio da palavra do Espírito. Pastora Débora, seja bem-vinda. Pastora Débora Curitiba, te amo, seja bem-vinda. Todas vocês, Ana Lúcia, todas vocês que estão aí ao vivo. E hoje eu começo essa live com uma nota muito forte no meu espírito. Hoje eu ouvi um louvor, e esse louvor, ele é muito forte, esse louvor. Esse louvor fala da presença de Deus, esse louvor fala das mesas, sempre juntas, Débora. E esse sempre juntas, minha amiga, no mesmo espírito, Vanusa. E esse louvor, ele fala do amor de Deus. E ele fala sobremodo do amor do Pai. E esse louvor fala muito ao meu coração. E ele transborda meu coração. Porque eu sei que assim também como vocês, Pastor Carlos Maia, direto aí dos Estados Unidos, seja bem-vindo, meu irmão querido. Amém, seu Davi. Amo o Senhor, seja curado, seu Davi. Tiago Rondon. Seu Davi do Senhor Jesus, jura. Giza, Ana Luísa, sejam bem-vindos. Irmãos e amigos, eu sei que aqui não tem só irmãos, aqui também tem muitos amigos. E eu não abro mão de fazer essa live, Carla, aqui no meu Instagram. E depois o Tiago tem, né, com muita graça e misericórdia, bondade do coração dele mesmo. E eu sei que é um chamado de Deus, né? O Senhor, ele nos leva a fazer coisas uns pelos outros. Nós vamos também falar disso aqui hoje. Depois aí essa live vai ficar salva e essa live vai para o YouTube, você vai poder também compartilhar essa live com os irmãos que não fazem uso do Instagram, com os amigos, com as mulheres, com os homens que não fazem live no Instagram, que não tem acesso ao Instagram, que não vê live. Então essa live também vai para o canal no YouTube. Se você ainda não segue o canal, segue lá. Então voltando aqui, e eu comecei a pensar e meditar no amor de Deus. E pensar no amor de Deus é pensar muitas vezes, né? Quantas vezes? E eu comecei a pensar, e esse louvor ele me levou para um lugar de pensar. Quantas vezes eu encontrei com o amor de Deus na minha vida? Quantas vezes eu me encontro com o amor de Deus na minha vida? Quantas enrascadas eu entrei na minha vida e esse amor me encontrou e esse amor me salvou, esse amor trouxe entendimento para mim e a certeza da presença de Deus me retirou, né? Me limpou, me purificou. Então, e eu tenho isso muito forte no meu coração, que eu me encontrei, o amor de Deus, na verdade, ele me encontrou.
O amor de Deus, ele te encontra. Em várias situações da sua vida que você pensar aqui agora, eu tenho certeza que você tem um momento na sua vida que o amor de Deus encontrou com você. Que o amor de Deus não deixou com que algo acontecesse com você. Que o amor de Deus não deixou que você cometesse algo que não era para acontecer. Que o amor de Deus te arrancou de um lugar. E esse louvor falou muito comigo, sempre fala muito comigo, porque ele também fala aqui de mesas, ele fala das mesas, que Deus, ele tem negócio, o Pai, ele tem negócio conosco nas mesas. E esse louvor fala que, e verdadeiramente é assim, ou Deus senta conosco e nos serve um banquete, come conosco, ou Deus vira essas mesas, né? E eu quero começar essa live aqui te perguntando no seu espírito. Você está no tempo onde Deus está sentado com você, te servindo um banquete, assim como eu estou. Glória a Deus. Ou você está no tempo que Deus está virando as mesas na sua vida. E tudo que fazia muito sentido para você começou a não fazer tanto sentido. Nem coisas que você considerava que ia permanecer eternas na sua vida começam a se desfazer. Deus começa a virar, né, mesas na sua vida. Situações, mudanças drásticas começam a acontecer na sua vida. Deus entrou na sua vida por meio de Jesus e do Espírito Santo e tudo começou a mudar. Deus começou a mudar todo o ambiente ao seu redor, o que diz respeito a você. Quando você olha para dentro de você, você já não é a mesma pessoa. E quando você olha para fora de você, você também não vê mais. Você vê que tudo mudou. Mudanças drásticas aconteceram com você. Eu quero dizer para você, eu tenho vivido esse tempo. Verdadeiramente, eu tenho vivido esse tempo onde o amor de Deus tem me levado para um outro nível. Para um outro nível de entendimento, para um outro nível de amor, para um outro nível de misericórdia, para um outro nível de revelação, para um outro nível de identificação, de identidade. E eu tenho estado aqui, graças a Deus eu tenho aprendido a cada dia mais a fluir no Espírito. A fluir, você vai vendo que o próprio Espírito, ele tem responsabilidade em te levar a entendimentos na sua vida. Para que quando as mesas que você considerou tanto forem viradas, né, e novas mesas serão postas para você. Coisa boa é quando você, ainda que sofrendo, ainda que em crises, ainda que em pedaços, mas você verdadeiramente crê. Você verdadeiramente crê que existe alguém, que há algo muito maior, há um poder muito mais soberano, né? Há um pai, há uma paternidade que age sobre a sua vida e que ela te preserva de todo o mal que possa sobrevir sobre a sua vida. E aí quando Deus vira a mesa, quando Deus ele simplesmente apaga planos que você fez e te dá novas oportunidades, e você se entrega a essas novas oportunidades, e você deixa com que o Espírito Santo vai construindo em você a satisfação. Porque é incrível porque quando o amor de Deus encontra conosco, quando o amor de Deus, ele encontra conosco, e eu volto a falar aqui, eu volto a repetir, o amor de Deus, ele nos encontra conosco em vários momentos da nossa vida. E cada vez que ele se encontra conosco, uma nova revelação vem, um novo mover de Deus vem. Algo novo e surpreendente, algo que você nunca ainda viveu. Há um queimar diferente disponível nesses encontros que a gente tem com o Senhor, nesses encontros. Eu quero testemunhar para vocês que nesses últimos 3 anos da minha vida, eu tenho vivido verdadeiramente isso, para dizer bem claro, nesses últimos 3 anos, 3 e meio, eu tive
encontros. O amor de Deus me encontrou de uma forma muito única. E várias mesas na minha vida foram viradas. Deus foi, ele sabe quando ele verdadeiramente, a palavra de Deus fala que aquele que dá frutos, né, ele poda, para que ele dê mais frutos. É quando a poda do Senhor acontece na sua vida. Normalmente essa poda vem, você não está, né, preparado às vezes emocionalmente, ainda que seu espírito esteja. Ainda que seu espírito esteja preparado emocionalmente, talvez na sua alma você não está. E de fato a gente nunca está 100% preparado para quando as podas de Deus acontecem na nossa vida. É quando Deus verdadeiramente vem, vira a mesa e fala chega, né? Chega. E esse louvor ele também detalha algo que eu quero trazer aqui, que ele fala também fala nesse louvor que Deus vira a mesa porque você está se esforçando muito para fazer algo. Você tem se esforçado muito para fazer algo que agrade a Deus. E aí o Espírito Santo vem com o amor dele, te encharca com esse amor dele, traz para você uma revelação nova de quem Deus é, de quem o Pai é por meio de Jesus. E você começa a fazer, e você começa a deixar todas as bagagens, tudo aquilo que traz peso para sua vida, sabe? Tudo aquilo que não te traz paz, tudo aquilo que faz com que pareça esforço mesmo, que é cansativo, que às vezes é até triste, mas que você, né, sem a consciência do espiritual, e a gente vai falar um pouco aqui, porque quando cada vez mais que a gente vai se tornando conscientes espiritualmente de que nós somos um espírito, né? Eu tenho meditado muito na palavra de João, os irmãos, eu falava ali antes de eu começar essa live, eu não sei nem como que eu vou ministrar essa live. Ainda bem que eu não estou aqui, né? Eu estou aqui numa conversa com vocês, e nessa conversa o Espírito Santo tem fluído da forma como ele quer aqui. E aqui eu não fiz nenhum ponto de nada, eu não coloquei pontos aqui para que haja uma ministração aqui segundo, né, acontece muitas vezes, mas não é o que Deus tem agora para essas lives. Deus tem algo aqui no fluir dele aqui para essas lives. E eu sei que ele está aqui porque o Espírito Santo de Deus está em mim, e o que ele me fala é verdade, e o fruto tem sido verdade. E os testemunhos que eu tenho recebido, né, tem sido verdade para mim, tem sido combustível, tem sido, né, tem trago paz no meu coração para que eu continue aqui. Não só trazendo uma palavra aqui para vocês, mas também trazendo para vocês a consciência espiritual, da qual Paulo falou, que deixou claro em todas as cartas dele, da qual o apóstolo João vem, né, por meio da vida de Jesus, contando da vida de Jesus, de como Jesus viveu na terra. Ele vem trazendo essa consciência espiritual, né? Tanto o apóstolo João quanto o apóstolo Paulo, eu vejo neles e nas escritas deles, né? Eu sei que é o Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, que tudo que eles queriam era trazer para nós essa consciência de que nós verdadeiramente somos um ser espiritual, que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? Assim como o Pai é um, o Filho, né, é a manifestação humana de quem Deus é, Jesus é a manifestação humana de quem Deus é. O Espírito Santo é aquele que nos assiste em todas as fraquezas. E assim que Jesus morreu e cumpriu o que precisava ser cumprido para que nós tivéssemos a vida eterna, o Espírito Santo nos foi deixado como esse auxílio, como essa responsabilidade, esse amor. Então, em vários momentos da nossa vida, esse amor, ele nos encontra. Esse amor, ele nos encontra, e nós não podemos, de forma alguma, moldar ou tentar imaginar, porque, como eu disse aqui, é sempre surpreendente. Nunca será da mesma maneira. Sempre será de uma forma renovada, de uma forma, né, diferente. Então, por isso, hoje eu sinto, eu tenho percebido no meu espírito essa necessidade de consciência
espiritual e de percepção espiritual. Se hoje nós não estivermos com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz, por meio da palavra, né? Efésios lá 6, quando ele está falando sobre a armadura de Deus, ali ele fala que o Espírito é uma espada, né? E essa espada é a palavra de Deus. O Espírito é uma espada. O Espírito é uma espada. Em Hebreus 4:12 ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é como uma espada de 2 gumes que discerne alma e espírito, juntas e medula. E é capaz de discernir alma e espírito, dividir alma e espírito, juntas e medula. E discerne as profundezas, e é capaz de discernir, né, as profundezas do coração. Então a gente começa a pensar, e aqui várias palavras têm queimado no meu coração, mas quando você pensa, eu quero que você pense agora no Espírito como essa espada, e essa espada como a palavra de Deus. O Espírito como uma espada, e essa espada como a palavra de Deus. O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Mas como é difícil nos manter focados no Espírito e na palavra. Como às vezes é difícil para nós ser espirituais, nós que somos o Espírito, nos mantermos focados no Espírito e na palavra. E a gente sempre, às vezes, quer sair em busca de algo que venha nutrir a nossa alma. E a gente quer sair em busca de algo que venha sarar as nossas culpas, que venha sarar as enfermidades da nossa alma, que venha trazer justificação, que venha trazer resposta para as nossas almas. Mas o Espírito é a espada, que é a palavra. A palavra é a própria manifestação de quem Jesus é. E a plenitude de Deus está em Deus, em Jesus e no Espírito que hoje habita em nós. E meditando um pouco na palavra de João 6, a gente vai falar aqui, porque eu não sei como que esse negócio vai fluir aqui. Porque são tantas palavras que estão borbulhando aqui dentro de mim. É João 6, é Filipenses 2, é 1 Coríntios 12. É tantas palavras, são tantos... É um tempo que Deus verdadeiramente tem me levado para a palavra. E é incrível como o Espírito, ele é o que Efésios diz. Ele é uma espada. E como ele tem interesse, ele propõe para nós algumas coisas. Ele vai nos propondo algumas coisas no decorrer da nossa caminhada. E eu me lembro que no final das férias... Peraí, irmão, deixa eu abaixar aqui. No final das férias, no mês de julho... Só um minutinho que eu vou abaixar aqui. Tá muito alto. Agora eu consegui. No final das férias, no mês de julho, eu tive uma percepção muito forte de que o Espírito Santo estava me chamando para começar o dia na presença dele. Mas para começar o dia mesmo. Para o amanhecer na presença dele. E eu tive essa percepção muito clara no meu espírito, mas a minha carne me dizia, nossa, mas você vai acordar às 5 horas da manhã? Você tá mesmo preparada? Daniela, seja bem-vinda. Você tá mesmo preparada para acordar todos os dias às 5 da manhã? Porque quando ele está te dizendo que é um amanhecer mesmo, ainda vai estar escuro. Mas, de alguma forma, aquilo fez muito sentido para mim. E eu me dispus, falei, Senhor, se o Senhor quer. E logo o próprio Espírito, né, gerou uma situação, né, de bem, de bom. A minha filha caçula estuda no período da manhã e ela começou a ir no transporte escolar, então sai bem cedo. Então eu comecei verdadeiramente a acordar às 5 horas da manhã, 5h10, no máximo eu já tô acordada. Irmãos, e eu vejo que mais uma vez o amor de Deus me encontrou. Mais uma vez o amor de Deus, ele achou um meio de me encontrar.
E ele me encontrou e ele tem me encontrado nesses horários da manhã, no amanhecer. E eu me lembrei até de uma letra de uma canção que diz que... Hoje uma grande amiga me lembrou. Eu comentava com ela sobre isso e ela me lembrou de uma letra de uma canção que fala... quantas vezes eu queria ter tido muitas oportunidades para ver o nascer do sol, né? Para ver o nascer do sol. E a gente às vezes passa muito tempo, né, dormindo. Porque dormir é muito bom, mas estar acordado é melhor ainda. Estar consciente de quem nós somos em Cristo Jesus, esse é o tempo. Eu quero declarar sobre a sua vida aqui pessoas totalmente conscientes. Eu quero te declarar consciente da sua vida espiritual, do espiritual, da necessidade que você tem de viver o sobrenatural, o espiritual. Quando você se tornar consciente do espiritual, o sobrenatural, ele se torna real na sua vida. A satisfação que você vai tendo é como João diz lá, no capítulo 6. Quando Jesus mandou aqueles irmãos se assentarem. Porque ele ia servir para aquelas 5.000 pessoas a multiplicação do pão e daqueles peixes que aquele menino tinha recebido. Ele mandou com que aqueles 5.000, né, mais ou menos 5.000, eu creio que eram mais, se assentassem ali. E a palavra diz que eles se assentaram lá em João, capítulo 6. Depois você vai lendo lá. E aqui na minha Bíblia, na versão NVT, em algum momento depois que ele alimentou toda aquela multidão, a Bíblia diz que ele fala ele fala assim, e depois que todos estavam satisfeitos. Irmão, há algo muito especial nessa sua satisfação em Deus. O Cristo em nós, a esperança da glória. Eu me sinto muito satisfeita com a minha vida hoje. Eu me sinto satisfeita. Eu me sinto hoje em plena satisfação em Deus hoje com a minha vida, com a ordem com que as coisas têm tomado na minha vida. E eu sei que isso vai falar ao seu coração de alguma forma. Às vezes a gente passa muitas coisas na nossa jornada de fé. E às vezes leva um tempo, Pastor Júnior, para que aquelas orações, aquelas entregas, né, aqueles períodos de choro, aqueles períodos de intimidade, aquele período de secreto, aquelas coisas que você só usou contar para Deus e pedir somente a Deus, ou às vezes você nem ousou pedir ao Senhor, você apenas sondou no seu coração, aquilo veio somente na sua mente e no seu espírito e você não chegou a verbalizar. Mas essas coisas, elas foram, né, sondadas pelo Espírito Santo da verdade. E então João, né, falando sobre a multiplicação dos pães ali no capítulo 6 do livro dele, da epístola de João, logo depois que ele havia alimentado todos aqueles e todos estavam satisfeitos. Há um segredo na satisfação. E essa satisfação ela não pode fluir de uma forma forçada da sua vida. E essa satisfação ela não pode ser fabricada na sua vida. Não é uma falta de esperança, não é um comodismo. Não é algo que você esquecesse, não. É uma satisfação plena. Isso só pode vir por meio da presença do Espírito Santo na sua vida. Pastor Iula, mas o que isso tem a ver com o que você está falando do amor de Jesus? Porque é quando a gente recebe do amor de Jesus. É quando a gente, em vários desses momentos caóticos da nossa vida, né? E como diz lá o salmista, e nesse louvor que eu disse a vocês, fala, eu posso fazer uma cama no inferno, que ele vai lá me buscar. Você sabe o que é isso? É você saber que você pode estar no vale mais profundo da sua vida, mas você tem plena convicção que ele vai lá te buscar. O amor de Deus, ele não é para as 99. O amor de Deus, a misericórdia, a graça é para aquela que se perdeu. É para você que talvez hoje esteja numa crise
sabe, sem saber o que vai ser da sua vida e como que as coisas vão acontecer. Talvez você olhe e não tenha com que alimentar nem seus filhos. Quanto mais esse ministério que Deus colocou na sua mão, que você olha e não se vê capaz. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Confie em Deus. Tenha plena consciência de que você é um só espírito com Ele, porque há poder nessa unidade. Todo o poder da multiplicação está na unidade. Porque ali ele fala, ele verdadeiramente fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque ele sabia que ele e o Pai eram um. Ele sabia que ele e o Pai eram um só. Ele sabia o poder de multiplicação, de provisão, de prosperidade que havia naquela unidade. E tudo que Deus tem para nós agora é que o amor dele nos encharque a ponto de nós queremos ser mais do que verdadeiramente nós somos, mas a gente ser pleno e satisfeito com tudo que a gente é e tem. Porque o ter não tem a ver com isso, com o desconforto de não ter. O ter tem a ver com o tanto que você é satisfeito. Acredite em mim. Paulo, por isso que Paulo muitas vezes, lá na palavra ele diz, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. E quando ele diz isso, eu ouso dizer, por meio do Espírito Santo da verdade, que verdadeiramente havia momentos que ele estava tão encharcado, ele era tão consciente de que ele era um espírito, que ele se via como um espírito. E verdadeiramente ele vivia no sobrenatural. E ele recebia do Pai tudo que o Pai tinha para dar para ele, por meio de Jesus, nesse lugar de consciência de quem ele era. Paulo era consciente que ele era um espírito. E o que Deus quer para nós é que nós sejamos conscientes de que nós somos um espírito. Porque isso, quando isso começa a acontecer, o amor de Deus ele vai vindo. E por mesmo que você se veja o menos merecedor, o menor da sua casa, o menos capacitado, aquele a qual Deus jamais escolheria, o amor de Deus vai vindo sobre a sua vida, o amor de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai vindo sobre você, sobre o seu ser, sobre o tempo do qual você está passando, sobre essa situação na qual você está passando. E esse amor de Deus vai trazendo para você consciência e aquilo que não fazia sentido, o sofrimento vai dando lugar à paz e à satisfação. A escassez, sabe aquilo que você sonha tanto em ter e parece que está tão incansável que você não consegue alcançar, a consciência de que você é um espírito, que você, depois que você se for consciente de que você é um espírito, você vai saber por meio da espada do Espírito, que é o Espírito, que é a palavra de Deus, que você se tornou um só Espírito com Ele, que a satisfação vem. E você vai se ver recebendo coisas que você nem mais imaginava receber. E aqui eu quero profetizar sobre você, a sua casa e a sua família. Que você vai receber coisas nesses dias. Por encontros com o amor de Deus que você terá a partir de agora na sua vida. Você vai receber coisas, situações, vão começar a se manifestar na sua vida por causa da satisfação que o amor de Deus vai trazer, está trazendo agora para a minha vida de uma forma diferente, para a sua vida de uma forma diferente. Esse amor de Deus, essa consciência de que você é um espírito vai te tornar encorajado, vai te dar graça. É a graça que faz isso, te dá coragem, te dá o espírito de ousadia para você se tornar verdadeiramente quem Deus te criou para ser. Mas acredite em mim, quando ali está escrito
que eles estavam todos satisfeitos, eles estavam sentados. E Jesus ali os alimentou com pão e com peixes. E a Bíblia diz que eles estavam todos satisfeitos. E depois que houve satisfação sobre eles, você vai continuar lendo ali. Eu quero deixar aqui essa palavra, João capítulo 6, Filipenses capítulo 2, a gente vai falar aqui, 2 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons. E depois que a satisfação vem, o que ele fala? A palavra fala que ele pega todo o resto que sobrou. Ele fala, pega todo o resto que sobrou, guarde para que vocês se alimentem. E aí tá todo o segredo do Espírito Santo, da satisfação em Cristo Jesus. É que depois que a satisfação da plenitude de que o Espírito Santo de Deus vem sobre você, as coisas começam a acontecer. Você começa a ver que você tem para alimentar e você tem para dar. Você tem para viver e ainda tem para alimentar um monte de gente, só com o que sobrou. E a satisfação vai tornando essa unidade do Pai com o Filho e o Filho com o Espírito Santo em você multiplicável. A multiplicação vem. Tá lá em João 6, lê, irmãos, lê lá. Lê a luz do Espírito Santo de Deus. Deixa que essa espada, chamada Espírito, como diz em Efésios, da armadura de Deus, mas eu faço aqui menção especialmente da espada que é o Espírito. Da espada que é o Espírito. Como eu disse aqui, Hebreus 4:12. Deus vai trazer clareza para você, Deus vai trazer revelação, Deus vai trazer consciência. O Espírito Santo está disponível e ele está sempre muito empenhado. E sempre ele quer que você receba dessa consciência de que você verdadeiramente é um Espírito. E aí, irmão, sábado, para acabar de, como se diz, parece que Jesus ele vem, é como se tiver vários cestos. Se imagine como cestos que podem ser cheios de peixes e pães. E aí Jesus vem enchendo esses cestos, o Espírito Santo vem, a espada do Espírito vem por meio da palavra, por meio do Espírito, ele vem enchendo esses cestos. Você vai orando em línguas. Eu creio que as línguas, elas são uma maneira com que o Espírito Santo de Deus e como Deus Pai, ele achou para nos abastecer. Você sabe quando o nosso tanque está vazio? E aí a gente vem, né, com aquele tempo de oração em línguas, a gente vem com aquele tempo de descanso. É quando a gente descansa das nossas preocupações e a gente ora em línguas. E a gente vai dando oportunidade pro Espírito. E a gente vai, né, aceitando as percepções que ele vai dando. Como eu disse aqui para vocês, ele me deu a percepção de começar o amanhecer com ele. Irmãos, eu tenho vivido coisas sobrenaturais nesses encontros no amanhecer com Jesus. No amanhecer mesmo, de estar escuro, de repente, o Espírito, a espada, a palavra e o Espírito vem comigo. E aí, muitas vezes, às vezes as pessoas começam a me perguntar muito, pastor Yula, por que você está tão ausente? Não se iluda, irmãos, eu não estou ausente. Eu estou presente, eu estou com o Espírito. E todos vocês estão comigo. Nas minhas orações, na minha fé. E eu compartilho das coisas do Espírito com vocês, nas minhas orações, nas minhas petições, naquilo que eu entrego a Deus, vocês estão comigo. Então, não pensem vocês que eu estou ausente. Eu estou muito mais presente do que vocês pensam. Eu estou totalmente consciente de tudo que o Espírito está realizando, está fazendo. E eu tenho só tido o trabalho de obedecer. Eu só tenho tido o trabalho de descansar. E ele tem se feito presente. E ele tem verdadeiramente trazido cada vez mais satisfação para minha vida. E eu tenho visto, sabe o que estava tudo em desordem? Não sei, será que é só comigo? Mas quando eu olho para trás, eu vejo uma vida que tinha tudo para dar errado. Eu vejo uma vida que tinha tudo para dar errado. Na vida das minhas filhas, na vida familiar delas,
na minha própria vida, na minha família, na vida dos meus amigos, mas não. A satisfação que o Espírito Santo de Deus tem trago para o meu espírito, tem trazido, tem organizado toda a minha vida, tem organizado a minha família, tem organizado a vida das minhas filhas, tem organizado o meu casamento, tem organizado o meu chamado, tem organizado a vida dos meus amigos. Tem trazido verdade para esses amigos próximos, tem abastecido, tem prosperado, tem trazido provisão. Eu tenho visto o transbordar de Deus. Porque eu simplesmente sentei, irmãos. Eu sentei, descansei e deixei com que o Espírito Santo me alimentasse com os 5 pães, né? Com os pães e os peixes. Com que, para mim, talvez, pareceu pouco. E muitas vezes, talvez para você tenha parecido pouco. Mas eu quero te dizer, vai fazer sentido para você quando você vê a abundância vir. Parece que agora é pouco. Parece que agora, meu Deus, mas como que esses pães e esses peixes serão capazes de me sustentar no caminho? E eu digo a você, não se levante da onde você está sentada. Fique exatamente aonde você está, assente-se. Deixe com que o Espírito Santo de Deus te sirva. A espada do Espírito, o Espírito e a palavra te sirvam. Descanse. Se algumas mesas Jesus já virou, acredite, Ele está preparando banquetes espirituais para você. Há outras mesas sendo preparadas com outras pessoas, em outros lugares, em outro ambiente espiritual, dos quais o próprio Pai vai se assentar com você. Do qual você e Ele vão ter um frente a frente. E nesse lugar de encontro, nesse banquete, você vai comer com Ele e Ele vai comer com você. E é inevitável que o transbordar dele, a abundância dele, a satisfação que ele traz para nós nesses encontros de amor que ele tem conosco, porque tudo tem a ver com a satisfação. E ali em João 6 ele fala exatamente isso, é tremendo, ele fala exatamente isso. Estando todos eles satisfeitos, porque eles simplesmente sentaram. Eles sentaram, a Bíblia diz que Jesus assentou a todos. O apóstolo João faz questão de detalhar. E assentando todos, né? Depois que todos estavam sentados. Foi depois que eu me assentei, irmãos. Que eu comi, que eu tenho comido. Do fruto da satisfação de ser pleno em Deus. E eu tenho visto Deus, como eu disse aqui, eu vou voltar a falar, uma vida que tinha tudo para dar errado. Eu tenho visto Deus, Ele organizar toda a minha vida, a vida das minhas filhas, a vida da minha família, a vida dos meus amigos, a vida de todos aqueles que estão envolvidos comigo, consciente ou inconscientemente. Todos esses têm sido beneficiados com o nível de consciência espiritual que o Espírito Santo de Deus tem trago para a minha vida, por meio desses encontros que o Pai tem tido comigo, por meio desse descansar na presença dEle. Muitas vezes, aqui, tem hora que eu penso que eu tenho que abrir uma caixinha de respostas para responder tudo que vocês me perguntam. Não só vocês que estão aqui, mas vocês que vão assistir essa live depois, ou me perguntam no WhatsApp, ou me perguntam aqui. Se diz uma pessoa me perguntou, pastor Iula, mas você parou de ministrar a palavra para mulheres? Aí eu fiquei assim pensando. Falei, como assim eu parei de ministrar a palavra para mulheres? Não. Aí o Espírito Santo falou, não, Iula, presta atenção. Porque ela tá achando agora que você não tá ministrando mais aquelas personagens bíblicas mulheres, das histórias bíblicas. E que palavra para mulheres é quando você ministra sobre aquelas personagens bíblicas mulheres. E aí na mesma hora o Espírito Santo me falou, a revelação não para. A revelação não parou. E explique para elas assim, não, continua ministrando para mulheres, né? Continua ministrando também para os homens, ainda que o meu maior
né? Onde eu fui mais curada é onde Deus mais continua me usando. Então é com mulheres. E o Senhor disse para mim, Iula, a revelação não parou em Moisés. A revelação não parou em Abraão. A revelação não para, irmãos. Nós não paramos de crescer. E quando eu disse aqui, se você que não assistiu essa live desde o começo dessa live, nesses 3 últimos anos eu tenho vivido um encontro de amor com Deus. Então eu não estou atrás de mais nada que me satisfaça. Porque eu fui totalmente satisfeita. Aqueles poucos pães e aqueles peixes que se encontraram comigo em um momento, agora eu quero aqui fazer menção, particularmente de um momento onde eu me vi numa situação onde coisas voltariam a se repetir na minha vida. Coisas, elas tinham aparência de que elas voltariam a se repetir na minha vida. Que eu me via de frente a uma situação que voltaria a se repetir na minha vida, que seria um divórcio. E eu lembro que nesse exato lugar, nesse exato momento, eu decidi. Eu decidi, mesmo com dor, eu decidi, ainda que eu estivesse posicionado, meu espírito estava cheio, eu estava cheia. Mas ainda assim a minha alma gritava. A minha carne gritava, as vozes do lado de fora gritavam. Por satisfação, por razões, por respostas. A minha alma gritava por algo. Mas naquele exato momento, pela graça do Espírito Santo de Deus, eu me lembro que eu decidi de uma forma diferente das outras vezes, das quais coisas pareciam se repetir novamente na minha vida. Verdadeiramente ali eu escolhi por Jesus. E ali eu escutei essa palavra sábado, eu e o Herbert fomos visitar aqui uma igreja de um grande amigo nosso, pastor, que estava aniversariando, e a gente esteve ali no sábado passado com ele, celebrando, né, os 3 anos daquela igreja aqui em Goiânia. E foi muito maravilhoso, irmãos. E foi tremendo, Deus falou fortemente ali aos nossos corações. E a palavra que foi ministrada ali, ela se juntou junto com essa palavra que o Espírito Santo já estava ministrando no meu coração nessas 5 horas da manhã, do qual eu aceitei me encontrar com o Senhor nesse horário, que é o livro de João, e agora o capítulo 6. Veio a palavra de Filipenses. Eu quero até ler para vocês aqui, Filipenses 2. Né, Paulo aqui fala na NVT, a nova versão transformadora, o título é Tenho a Atitude de Cristo. E aí Paulo começa a dizer, há alguma motivação por estar em Cristo? Ele começa a te perguntar, e eu começo aqui a te perguntar, há alguma motivação em estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Vai vendo o que vai fazendo sentido para você. Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Vai vendo que eu vou testemunhar para vocês já. Amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar num só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Outra chave poderosa, humildade. Humildade. Quando a gente se assenta para deixar Deus nos alimentar. Quando a gente não quer mais resposta alguma. Quando a gente não quer mais que Deus nos responda, a gente só se assenta. E eu disse aqui na outra live no sábado passado, há um poder sobrenatural de quando a gente se assenta e se submete. Se submete, talvez a uma liderança. Eu não sei se essa liderança é espiritual, mas então eu vou falar de uma liderança espiritual. Ou de uma liderança corporativa. Há um poder nisso, em se submeter àquele a quem Deus às vezes colocou e que parece que está acima de nós. Mas quando a gente vai tendo a consciência dessa satisfação, a gente vai entendendo que nós todos estamos aqui para servir. E olha aí o que vai vindo. No versículo 3 de Filipenses 2. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Fuja disso, irmãos, fuge. Irmãos, eu não sei se é porque eu já vivi no meio desse glamour de uma vida glamurosa do mundo. Eu sei o que é isso, irmãos.
Acredite em mim, eu sei o que é isso no mais alto nível. Então, tudo isso hoje é como Paulo disse para mim, eu considero como esterco. Sabe, qualquer rumor para mim de estrelismo, qualquer rumor para mim de aparecer, mas é muito mais desaparecer do que aparecer para mim. É muito mais que Cristo apareça em mim do que eu mesma. E essa vida satisfeita em Jesus é que tem me trazido a cada vez mais essa consciência. Que eu diminua, mas que Ele cresça em mim. Que eu diminua, mas que Ele cresça em mim. Então não é chegada a minha hora ainda. Para quem me pergunta, pastor Iula, por que você não está assim, você não está assado? Eu não estou. Irmãos, eu estou exatamente aonde eu deveria estar, fazendo exatamente o que eu deveria estar fazendo. Não é chegada ainda a minha hora. Mas é como eu digo a vocês, eu estou debaixo de uma palavra, o Espírito, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Eu estou nessa palavra. E aí ele continua, sejam humildes e considere os outros mais importantes de vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Em algumas versões fala, tem o mesmo sentimento. E foi essa palavra que também falou fortemente comigo sábado passado lá, naquele grito onde nós estávamos ali. Logo depois da live a gente teve ali, foi muito maravilhoso. Tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual era esse sentimento, irmãos? De receber um dos outros, de muitas vezes até se assentar para receber o ensinamento de uma outra pessoa, receber o que está faltando na sua vida por meio dos irmãos. E aqui eu volto no testemunho do qual eu disse para vocês, aonde eu me encontrei, aonde eu me deparei com uma coisa que já tinha acontecido na minha vida e que voltava a acontecer. Sabe aquelas coisas que repetidamente começam a voltar na sua vida? É nesses lugares, irmãos, onde o amor de Deus te encontra. E as mesas das quais Deus não está, elas viram mesmo. Mas é como eu disse aqui, novas mesas, banquetes espirituais, pessoas novas. Pessoas que estão de acordo com o que você pensa, com o que você fala. Pessoas que estão no mesmo lugar espiritual que você, começam a ser conectadas com você. Começam a se juntar. E eu me lembro bem, irmãos, que Deus ele preparou um banquete para mim. E eu lembro que ali eu decidi fazer tudo diferente diante daquela situação. E Deus me levou, para um lugar. E Deus preparou ali irmãos maravilhosos. Eles sabem de quem eu estou falando. E aqui eu não preciso nem dizer, porque eles sabem a importância que eles tiveram, que eles têm nesse processo e até aqui. Porque eles foram assim, foi no amor e na instrução que eu tive com eles. Foi na unidade que eu tive ali, como família, junto com eles. Mesmo que eu não era dali, parece. Foi ali. Uma mesa da minha vida foi virada e Deus preparou imediatamente outra mesa e se assentou comigo. E depois aquelas pessoas para me servir com o pão quentinho que caía do céu, com o melhor que eu tinha. E da onde tudo parecia acontecer repetidamente, Deus deu um basta naquilo, irmãos. Deus fez cessar. Deus fez cessar lugares de derrota na minha vida. Pela graça e pela misericórdia, pela graça e misericórdia. Mas precisa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aqui Filipenses, Paulo está dizendo exatamente isso à igreja de Filipos. Que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Cristo procurava entender, Jesus procurava entender o porquê que algumas coisas estavam acontecendo na vida dele, ou ele simplesmente vivia e obedecia. Cristo perguntava ao Pai por que aquilo estava voltando a se repetir na vida dele, tentava buscar coisas no passado dele para sustentar o que estava vivendo agora, ou ele simplesmente confiava, obedecia
e seguir em frente com o Pai. Tendo em vós o mesmo sentimento. Ai, 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 é forte. Tendo em vós a mesma atitude. Tendo em vocês a mesma humildade. Tendo em vocês o mesmo coração disposto a servir. Não importa onde. Fuja de toda a aparência do glamour. Fuja de toda a aparência do estrelismo. Fuja de tudo isso. Mas se submeta. Se tiver que assentar, se assenta. Se tiver que comer do pão que foi multiplicado, coma. Mas deixa o Espírito Santo de Deus ser quem Ele verdadeiramente é dentro de você. Deixa Ele te encher da plenitude de quem Deus é. Para que não haja falta de nada. E para que você de tempos em tempo não esteja atrás de algo novo. Ou de alguma revelação nova. Ou de alguma outra coisa que venha trazer satisfação para sua alma. Eu quero te dizer que a única coisa que vai curar sua alma, que vai tirar de você o medo de viver tudo que você já viveu, que vai fazer cessar as coisas repetidas na sua vida, que vai organizar a sua família, que vai organizar a vida dos seus amigos, que vai reorganizar a sua vida, é a consciência espiritual de quem você é e a plena satisfação que a presença do Espírito Santo de Deus traz para nós, traz para mim, traz para você. Tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Deixe com que o amor de Deus ele te encontre. É como o salmista diz, e nesse louvor que eu disse para vocês, disse, se eu fizer uma cama no inferno, ele vai lá me buscar. Ainda que eu tiver feito uma cama no inferno, ele vai lá me buscar. Será que você sabe? Será que você tem plena consciência disso? Porque quando isso for verdade na sua vida, quando essa palavra, quando essas verdades sobre quem seu pai é e sobre quem você é uma filha muito amada. Eu sou. Porque Deus preparou o melhor. Deus preparou uma parte da família dele para preparar uma mesa para mim nos momentos mais difíceis da minha vida. E eles me serviram o melhor banquete. Jesus estava lá. Enquanto o mundo e as pessoas pensavam que eu estava sofrendo, eu estava sendo servida pelo corpo de Cristo, pelos meus irmãos em Cristo, nos momentos das minhas fraquezas. Eu não me escondi, eu não me isolei, mas eu fui para o enfrentamento da minha vida. Eu fui para o lugar de ser alimentada pelo Senhor, de receber o pão. Irmãos, e aqui muitos de vocês sabem, se alguns de vocês não sabem, vocês sabem que Deus virou as mesas de novo. Deus virou a mesa de novo. E Deus fez com que aquelas coisas que se repetiam de tempos em tempos na minha vida cessassem. E de lá pra cá, irmãos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E de lá pra cá, eu confesso a vocês que a minha visão, que a minha percepção, que assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios 12, eu amo essa palavra. Essa palavra, eu tenho estado nessa palavra, sendo alimentada pelo próprio Espírito, entendendo qual é a força do meu chamamento, qual é a força do meu chamado. O que é que está incluído no meu chamado? O que é que tem para mim nesse chamado? E essa foi a instrução de Cristo para mim. Senta e aprende. Senta e aprende, porque desce pão quente para você. Eu sou o pão quente que desce para você do céu. E toda a instrução que você precisa, eu vou te dar, eu te dou. E aí em 1 Coríntios 12, deixa eu achar aqui, irmãos. Acharei aqui. Lá no finalzinho do versículo, lá no finalzinho do capítulo,
Deus organiza toda a sua vida. Deus vai colocando em ordem a sua casa. A oração em línguas, ela tem o poder de colocar a nossa casa espiritual em ordem. E a oração, e a palavra, o Espírito e a palavra, a consciência de quem você é, a satisfação de quem você é no Espírito, coloca toda a sua casa em ordem, a vida dos seus filhos em ordem, a sua vida. Você começa a ver que todas as coisas verdadeiramente, elas têm o poder de cooperar. Mas não é cooperar a seu favor, não. Elas estão cooperando a favor de Cristo. É a favor da palavra. É a favor do propósito que Deus tem com você. E a partir do momento que você entra e aceita, as coisas elas vão mesmo. E Deus começa a arrumar a casa. E Deus começa a colocar tudo que está fora do lugar, no lugar. Aqui eu sou esposa, aqui eu sou mãe, aqui eu sou vó, aqui eu sou amiga, aqui eu sou irmã em Cristo. Lembra que eu já falei isso com vocês lá no grupo? A gente não pode confundir. Todos nós somos irmãos em Cristo, mas nem todos nós somos amigos. Nós não somos amigos todos uns dos outros. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas nem todos nós somos amigos uns dos outros. Existem afeições. Existe coisa que nos ligam aqui. Não só coisas espirituais, mas existe também coisas na nossa vida humana que nos afeiçoa a pessoas, que nos traz, né, confiabilidade, amizades que Deus cria para nós. Isso é verdade. O problema é que a gente pega o santo e o profano e a gente quer pôr tudo no liquidificador e bater e fazer isso funcionar como a gente quer. Não. O santo é santo, o profano é profano. O santo sempre será santo e o profano sempre será profano. Não tem como você pegar o que é santo e pegar o que é profano e jogar no liquidificador e fazer, não, aqui tá tudo certo. Não é assim. É onde eu digo pra você que a graça de Deus é uma força. A graça de Deus é o poder que nós recebemos de Cristo Jesus. No lugar das nossas fraquezas. É no lugar das nossas fraquezas que ele vem com o poder dele, que o poder dele se aperfeiçoa em nós. E não é através de coisa alguma que eu e você venha fazer. Mas é no assentar. É no assentar para receber o que é pão e o que é peixe para nossa vida. E aí, 1 Coríntios 12, né? Paulo tá falando aqui dos dons. E o Espírito tá me levando para esse lugar. Eu preciso saber de tudo que equipa a força do meu chamamento. Todo equipamento disponível para a força do meu chamamento, para que eu cumpra o propósito. Porque Deus tem negócio com propósito. Deus não tem negócio com o meu conforto. Deus tem negócio com a minha satisfação. Que eu esteja totalmente satisfeita, consciente que eu sou o Espírito. O Espírito me faz satisfeita. E essa satisfação gera a unidade, né? A consciência da unidade. E essa unidade vai trazendo multiplicação, provisão. Vai trazendo tudo que está dentro do planejamento de Deus para a sua vida. Está dentro dessa consciência espiritual. Da qual Paulo se refere em tudo. Da qual João traz para nós no livro de João, capítulo 6, a consciência do ser espiritual. Jesus é a manifestação humana de Deus. Nós precisamos entender que a nossa natureza humana não compreende os sinais do Espírito, as percepções. Só o nosso Espírito pode receber os comandos. Porque o Espírito recebe comandos. A nossa carne recebe muitas outras vozes, mas o Espírito recebe os comandos que vêm do Espírito de Deus. E como que nós vamos receber esses comandos do Espírito Santo de Deus se nós não tivermos conscientes e nós não estivermos sensíveis para ouvir a instrução que hoje diz o Senhor para você. E aí Paulo fala aqui no versículo 31. Agora, porém, vou lhes mostrar 1 Coríntios 12.
31. Mas leia o capítulo inteiro, deixa o Espírito Santo falar com você. Busque qual seja todas as ferramentas, busque entender qual é o seu chamado e quais são as ferramentas e tudo que você precisa para cumprir o seu chamado e o propósito que Deus tem com você até que Ele venha. Porque Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Jesus virá buscar a igreja dele. Aleluia! Seja consciente. Aí Paulo vem aqui na NVT. 1 Coríntios 12, 31. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E algumas versões diz um caminho sobremodo excelente. É onde eu disse pra você, a revelação não para. Se parou foi porque você deixou com que parasse. Se esfriou foi você que deixou com que o fogo do Espírito parasse. Talvez você está presa nas experiências que você teve no passado. Mas isso não te manterá de pé daqui pra frente. Porque o que Deus tem para agora é novo, é inédito, é único. E você precisa se deixar com que o Espírito Santo de Deus traga para você a consciência de quem você é, para que você receba a instrução para esse tempo da sua vida. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Você precisa entender, há algo muito maior para acontecer na sua vida. E eu não estou aqui para dizer para você vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai ser assado. Na minha vida eu sei como é que foi. Na minha vida eu sei o que foi que Deus usou e tem usado. E agora o Espírito Santo tem ido na minha frente, eu tenho deixado ele ir na minha frente. E eu só tenho seguido os passos dele e as coisas têm feito sentido dentro das palavras que eu tenho recebido dele, que eu já recebi, e as promessas estão se cumprindo. Mas não foi porque a Bíblia mudou, foi porque eu me deixei ser transformada. Foi porque eu tomei o lugar certo na minha vida. Eu me tornei consciente, pertencente do corpo de Cristo. Hoje eu sei quem eu sou no corpo de Cristo. Isso é muito tremendo. E eu tenho pedido pela graça e pela misericórdia de Deus que eu discirna quem cada um é no corpo de Cristo e o que cada um tem para dividir comigo nessas novas mesas da quais o Senhor tem preparado para mim os banquetes e eu tenho se assentado. Irmãos, não para. Não para. Não para. Não pede para parar porque não vai parar. É melhor você acelerar o passo, é melhor você se preparar, é melhor você deixar a lenha queimar porque não para. E eu digo para você, eu não vou parar, porque ele não para. Deus não vai parar com você. Deus continua. Deus continua. Irmãos, muita coisa mudou. Mas a palavra de Deus, e eu sou a ministra do Evangelho, eu sou a ministra da reconciliação, sabia? Quando o Senhor nos chama ministros, nós somos ministros da reconciliação. Eu sou, você é? O Senhor tem me usado para reconciliar, para restaurar, para edificar, para exortar. Esse é o meu chamado. Qual que é o seu? Qual é a força do seu chamamento? O fogo nunca dorme, é isso aí. Então eu quero dizer aqui para vocês, para a gente finalizar essa live com chave de ouro. Busque no Senhor. Deus é muito bom, irmão José Carlos. Ele é sempre bom. Busque em Deus, busque no Senhor essa satisfação que só o Espírito Santo pode te dar. Seja satisfeito com a vida e com tudo que você tem. Se sinta honrada. Ai, irmãos, como eu me sinto honrada. Honra sempre foi algo. Os nobres projetam coisas nobres. E na sua nobreza prosperam. Seja nobre. Seja do reino. Saiba quem você é. Não deixe que nada e nem ninguém venha roubar aquilo que foi construído em você por meio da fé que você tem em Jesus. Que você depositou em Jesus. O Cristo que viveu na terra, andou, se esvaziou de quem ele era.
Deixa com que o Espírito Santo traga para você o mesmo sentimento. Tendo em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Acredite, irmãos. Não há erro, não há dano, não há vergonha, não há repetições de lugares dos quais você caiu. Você não vai voltar a cair novamente nesses lugares. Se de fato você estiver posicionada, sabendo quem você é, sendo responsável por tudo aquilo que Deus depositou dentro de você, mantendo essa consciência do Espírito em você. Deus é contigo. Você jamais será envergonhada, jamais será envergonhado. Em nome de Jesus, seja consciente agora. O Senhor põe fim às guerras. O Senhor põe fim às guerras, quebra o arco e despedaça a lança e põe os carros no fogo. Põe fim às guerras, quebra a lança e quebra a lança, despedaça, quebra o arco e despedaça a lança e põe os carros no fogo. Que Deus te abençoe, que você seja cheio do Espírito Santo. Espero que você tenha recebido algo do Senhor nessa nossa conversa aqui maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Saiba que você é muito amada. Saiba que Jesus te ama tanto, 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 tanto. Deus, o Pai, Ele te ama tanto, tanto, tanto. Eu quero aqui deixar feliz Dia dos Pais para todos os papais. Meu pai já está lá na glória, mas a presença dele é muito verdadeira e real. E eu sou muito grata ao Pai que o Senhor me deu, a vida que meu pai me deu, a tudo que eu aprendi com meu pai natural. Eu sou muito grata. Porque foi muitas grandes coisas. Tudo que eu aprendi com ele me fez ser quem eu sou hoje. Então, feliz Dia dos Pais. Saiba a importância que você tem na vida dos seus filhos, das suas filhas. Filhos, abençoem seus pais, honrem seus pais, tiram tempo com eles, porque é muito maravilhoso. Que Deus abençoe todos vocês. Pastor Júnior, meu amigo querido, depois assiste desde o começo essa live, quem puder vai ficar salvo e depois vai lá pro meu canal no YouTube. Deus abençoe. Perdoe o seu pai. Perdoe. Libere perdão, Yara, sobre o seu pai. Libere o perdão. Esse perdão, ele te deu a vida e só dele ter te dado a sua vida, ele merece toda a sua gratidão. Ele merece toda a sua honra. Acredite em mim? Então perdoe. Se tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tem em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude. Te amo, Rosana. Deus abençoe. Débora, Carla, Francine. Às vezes eu não consigo falar o nome de todo mundo aqui, gente, senão eu vou me envolvendo tanto com vocês, graças a Deus, que perco o foco da história. Elisa Cardoso. Vocês são muito importantes para mim e muito mais importantes para Deus e para o Pai. Tiago, te amo. Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Deus abençoe, irmãos. Tiago vai deixar essa live salva lá no meu canal. Segue lá. Compartilha. Eu sei que hoje você tem algo muito especial sendo liberado aqui acerca de perdão, irmãos. Que coisa tremenda. Tô querendo finalizar essa live, mas o Espírito faz com que eu traga para você essa consciência. Libere o perdão. Libere. Deus hoje faz você esquecer. Apaga da sua mente todas as experiências ruins que você teve na sua infância com seu pai natural. E traz a consciência para você que antes que seu pai e sua mãe te abandone, a palavra diz que o seu pai, ele, o Senhor, jamais te abandonará. Então você tem todas as razões para agradecer. Mas agradeça ainda assim ao seu pai. Se o mínimo que você tiver para dar para esse pai aqui natural seja bem pouco,
esse bem pouco que eu tenho certeza que é o suficiente para Deus. O amor, irmãos, a melhor forma de amor que eu encontrei, eu não sou muito romântica, não sou uma mulher muito romântica. Até minhas amigas sempre falaram isso pra mim, eu sou bem racional no que diz respeito a amor, ainda que eu goste de ser surpreendida por atos românticos, né? Meu marido é muito romântico. Mas eu não sou muito romântica, eu não sou aquela mulher que fica sonhando assim com algumas coisas, eu sou bem racional. Mas ainda assim, eu quero dizer que a melhor forma de interpretar o amor que eu encontrei na minha vida, porque hoje o eu te amo é algo tão, né? Todo mundo diz eu te amo pra todo mundo e tal, mas a melhor forma que eu encontrei pra entender o amor é que o amor é um comportamento. Você se comporta como quem você ama. E não existe nada melhor de quando você sente que alguém te ama. E isso você recebe na sua alma, viu? É engraçado, né? Não é no nosso espírito, é na nossa alma. Por isso a importância da consciência de ser um espírito, possuir uma alma e habitar no corpo. É lá mesmo, é lá que você vai sentir. Porque é na alma que a gente sente as coisas. Nosso espírito, ele tem percepções, né? Por isso que a gente ora em línguas. Porque a gente não fala a língua de homens, a gente fala a língua do Espírito, a língua de Deus. A gente não fala com homens, a gente fala com Deus. Mas é na alma que a gente recebe o amor, o comportamento de quem ama. Quem ama, comporta. Você não precisa ficar falando eu te amo pra fulano, pra Beltrano. Quem ama sabe que é amado por você, porque o seu comportamento demonstra amor. Em nome de Jesus, não deva nada para ninguém, né? O amor. Que tudo que vierem buscar através da sua vida, que saiam recebendo de você. Se buscam ajuda em você, que eles encontrem ajuda em você. Que o amor de Cristo, né, a comunhão do Espírito Santo em vós, como Paulo diz que há alguma comunhão no Espírito, sondem e conhecem. O que, Tiago, com 2L? Ah, Iula, né? Acho que é isso que ele tá falando. Iula com 2L's, isso mesmo. Coisa de mãe, né? Então, se o amor, ele é um comportamento. Mesmo que você não recebeu, mas dê. Se comporte, ame. Você vai ver que é muito melhor dar do que receber. Você tem todos os motivos para não dar, né, amor? Para esse pai. Mas eu quero aqui te inspirar a dar. O pouco que você tem. Se ainda que for 10%, dê 10%. Dê diga alô. Todo dia é dia dos pais, mas amanhã é um dia dos pais. Então que você possa mandar uma mensagem, surpreenda. O Espírito Santo habita em você. Que o perdão possa fluir da sua vida de hoje para amanhã, em nome de Jesus. Seja, e quem não é papai ainda, que Deus possa te proporcionar, né, de acordo com o propósito dele na sua vida, se assim é a vontade dele, que você seja pai. E às vezes, não só pais naturais, né, de filhos naturais, mas pai de multidões de filhos espirituais. Deus abençoe, eu vou ficando por aqui, já são 6h14. Deus abençoe, até o próximo sábado. Amo vocês, estamos juntos, na batalha da fé, estamos juntos, ó. Coladinho, ó. Juntinho. O Espírito, a palavra. E vai aí discernindo. Em nome de Jesus. Fica com Deus.